104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília. Fala, Zezé, bom dia, cara. Nós estamos em outro patamar. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Vale tudo. Só não vale não. Vocês vão ter que me engolir. Tá no ar, cornetada, futebol sem mimimi, é com você, Patrick Saint-Martin. Let's go! Vai, Brasa! Boa noite. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ó? Isso, Romulo Maia. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. Mais um cornetado. Muito boa noite, Mimi. Tudo bem, Mimi? Boa noite, tudo ótimo. Tudo bom. Então, Invadiram o meu programa. Eu e a Mimi estamos agora tomando o programa de formas musicais. Oficial. Exatamente. O nome dessa música tá passando chama-se Finesse. É um grande sucesso que, inclusive, é um dos mais ouvidos na França. É disco de platina na França, em homenagem à vitória hoje francesa de 3-1 da favorita da Copa. E também é um sucesso muito tocado na África, onde fica Senegal. Então, trouxe um pouquinho dessa geografia, esse mix global aí pra gente poder ouvir hoje. Aumenta a música. Muito bom, inclusive. Tem até um WhatsApp no meio, né? Legal. Inclusive a música é do Philip Keod Moses, o Fios, que é nigeriano, também africano. Rapaz, legal. A gente vai falar sobre a vitória da França no programa de hoje. A França que venceu o Senegal por 3-1. Neste exato momento joga Iraque e Noruega. Eu não sei fazer o barulho de um cometa. O que foi isso? Eu tentei fazer o barulho de um cometa. Cometa? Eu acho que não foi com cometa, não. Estamos no intervalo, portanto, 2-1 para a Noruega, 2 gols de Haaland, né? Que o segundo gol, inclusive. Bela assistência do goleiro. A gente vai falar um pouquinho. Não, a culpa ali não foi do goleiro, né? Meu Deus do céu. Que lambança. Bom, vamos falar um pouquinho do que vai rolar no programa de hoje, nesse Cornetada, desta terça-feira. Você deve estar, meu Deus do céu, cornetada numa terça, não é essa segunda-feira, não? Não. Teremos cornetada, portanto, agora toda segunda, terça, quarta e quinta-feira, falando de Copa do Mundo. E hoje, sobre os jogos do dia de hoje, a gente vai falar sobre o bolão dos corneteiros. Que sim, né? Já estão encerradas aí as possibilidades de palpite, mas existe a chance de você ganhar pontos extras. Pontos extras esses que podem ser essenciais para você ganhar esse primeiro prêmio e o último prêmio, tá? Pontos extras, pontos extras, valendo 10 pontos a mais, você manda aí o seu placar, portanto, de Argentina e Argélia, que jogam hoje às 10 horas da noite. Mandem o seu palpite. Você cravando o palpite, portanto, você ganha 10 pontos a mais no seu bolão. E fica ligado, tá? Todo dia tem possibilidade de pontos extras no bolão dos corneteiros, tá bom? Mas manda em texto, viu? Manda em texto, fica mais fácil. Se quiser mandar em áudio também, não tem problema. Mas manda do seu canal de voz. Pode mandar em áudio, mas manda em texto majoritariamente pra gente achar o seu palpite mais fácil, tá? 8220-1041. 8220-1041. Esse é o nosso Metrozap para você participar. E hoje teremos também, sem o que te meteu, o nosso quiz que te dá uma camisa exclusiva box to box para você sair de camisa bonitona, né? Toda estilizada, box to box. Tem camisa de qualidade. De qualidade, exatamente. Então tem camisa PSG, Nottingham Forest, Fiorentina, lindíssimas camisas para você ganhar, portanto, do box to box. É aquela camisa que você puxa e você vê a qualidade dela, né? Que você vê que não rasga e tudo. Não, meu amigo, não, é qualidade pura. Ó, socioboxtobox.com.br, www.socioboxtobox.com.br. Esse é o site, portanto, do Box to Box, seu clube de assinatura de camisas de futebol e sua loja virtual também. Fechado? Agora sim, dados os recados, vamos falar de Copa do Mundo. Cornetada. Bom, antes da gente falar de... O que foi? Eu tô rindo aqui do notícia.
O Vozinha virou notícia desde toda aquela Rapaz, grande atuação. 9 milhões de seguidores. Já aumentou. 10 milhões 100 mil seguidores. Meu Deus. E você sabe qual foi a primeira coisa que ele fez com tudo isso? Seguiu 2.100 mulheres no Instagram. Exatamente 2.100 mulheres. O cara é uma máquina. Inclusive dizem que ele deu em cima da Fernanda ontem durante a entrevista. Eu não percebi isso, mas tá rolando essa polêmica. É mesmo? Mas o Vozinha tá... A Vozinha tá querendo... Meu Deus do céu, vai. Geralmente é o lobo mal que come a Vozinha, mas agora tá no contrário. E vou te falar, viu? Ele vai ganhar várias mulheres só com aquela vozinha. Gostei. Vale 100, vale 100, vale 100. Garoto. Ó, então vamos falar dos jogos de hoje. A gente começa falando então às 4 horas da tarde. Tivemos França e Senegal. Bom, França e Senegal, portanto, 3-1 para a França, né? 2 gols de Kylian Mbappé e o outro do Barcola, que fez aí, e a bola de um lado e o Barcola. Exato. E o Mbappé fez o gol de Senegal, Ibrahim Mbappé, fazendo 3-1 pra França. Você chegou a colocar algum placar em algum bolão? Coloquei 2-0. 2-1, desculpa. 2-1. Que foi morto, inclusive, no final pelo gol do Mbappé de gênio. Tá perdoado só por causa disso, porque tava acertando o placar, tava feliz. Hein? Pra mim é um jogo que com toda certeza as duas equipes marcariam. O Senegal tem um ataque muito forte, tem o próprio Mané, né, que inclusive depois disse até no coletivo de imprensa que parecia um jogo da Cana, que é a Copa das Nações Africana, né, de tanto africano que tinha. Eu gosto de uma cana, hein? Oi? Uma cana às vezes é bom. Exatamente, verdade, muito bom. Mas foi um grande jogo, França favorita da Copa, né? O primeiro tempo não foi bom da França, o primeiro tempo com o Olise jogando mais aberto, né? Diferente do que ele faz no Bayern de Munique, ele joga mais pro meio campo ali, ele tava jogando um pouco mais aberto, e depois ele inverteu com o Dembélé no segundo tempo, aí é que a gente fala por que o Deschamps é o grande treinador que é. Sim. Inverteu, o time virou outro e ganhou com muita maestria, e que partida do Olise, duas jogadaças dele para 2 gols da França, é o grande jogador do momento. O Liso tá liso em campo, o Liso tá jogando muita bola. E o Real Madrid vai ter que abrir mais gols. O Real Madrid já tava sondando ali pra contratar ele, agora vai ficar mais caro o passe. Depois da Copa tem muito jogador que fica mais caro. É difícil o Bayern de Munique vender. Difícil. Muito difícil. E como tem banco, hein? Como tem banco essa tal da França. É impressionante. Porque... que saudade de 2002, 2000, alguns anos aí do Brasil. Exato. 70 principalmente. Exatamente, porque na França o Dembélé e o Doué saíram, entraram o Cherki e o Barcola justamente autor de um dos gols, e o Cherki, que é muito bom jogador também. E se você olhar aí pro banco da França, tem Malo Gusto, tem Digne, né? Tem o Thuram, Kanté, lembra? É o Kanté, ele mesmo, né? Temos quem mais? Lucas Hernandes, o Mateta. Temos, gente, o banco da França, aliás, o elenco da França, a geração da França é impressionante. Sim. E até por isso, pra mim, é o grande favorito. O segundo e o terceiro times da França, eles tranquilamente poderiam brigar pelo título da Copa. Isso é muito doido. Exato. A França podia emprestar um jogador esse Brasil, a gente tá precisando, né? Diz aí pra gente, 8220-1041, quem pra você é o grande favorito dessa Copa do Mundo? A gente tá falando da França, que na minha opinião é a grande favorita, mas você pode ter outra opinião. Inclusive a gente postou no nosso Instagram, né, @Rádio Metrópolis, a sua opinião, Rômulo Maia. Exatamente, Portugal e França. E você disse Portugal, você nunca crava um, né? Impressionante. Eu falei que Portugal e França são os grandes favoritos, mas eu acredito em Portugal vencendo por algumas novidades, e eu acho que assim como o Mbappé tá se dedicando muito mais, muitos jogadores vão se dedicar também ao Cristiano Ronaldo, porque é a última Copa dele, possivelmente. Eu acho que eles querem ajudar, entre aspas, o Cristiano Ronaldo a buscar esse título. Sem dúvida. Eu acredito que vai ter essa reedição aí da Eurocopa. Eu queria muito que o CR7 conseguisse... Mas tem só um detalhe, só pra te cortar rapidamente. Eu dei os meus favoritos, você falou seu favorito também, mas a gente não ouviu a Miriam. Eu gosto de botar os outros na cilada. Miriam. Sério? Quem é o grande favorito da Copa do Mundo? O grande favorito da Copa, no geral? Isso. Pra ser campeão. Qual seleção? Eu acho que é a Alemanha, não? Legal, bacana. Legal. Próximo. Não, a opinião dela. Aí se ganhar, ela vai ficar rindo da gente depois. Não, lógico, pode ser. Venceu aí de 7-1. É uma surpresa? Seria uma surpresa pra você que é especialista? Não surpresa, né? É uma das grandes seleções, de fato. É porque eu acho mas foda. Que é isso? Forte, né? Forte, pois é. Eu acho forte, ela falou forte. Exatamente. Tá ouvindo coisas erradas ouvindo aí. muita coisa. A Miriam, mulher de galo, essa não vai falar essa palavra que você tá imaginando. Eu jurei que eu ouvi outra coisa. Mas pode ser,
Pode ser de fato. E aí o que eu tava falando sobre o CR7, eu queria muito que ele conseguisse fazer o 100º gol nessa Copa do Mundo, ou 100º, o milésimo gol nessa Copa do Mundo. Não vai ter como. Não vai, infelizmente. Bom, vamos falar do segundo jogo então de hoje, Iraque 1, Noruega 2, né? Nesse momento jogam essas duas seleções, né? A gente tá aí com 48 para 49 minutos do segundo tempo. Antes da gente falar dessa história, a gente pode só passar de uma curiosidade que eu até separei pra gente. Eu até te mandei, né? A França é a única. Não. Essa é uma curiosidade legal. É o único legal, país com 7 letras que. Isso aí ficou pro Giro, mas trazer informação muito legal. Tá. O Max Lacroix, o zagueiro da França, ele pagou pizza pra todos os moradores da cidade dele. Boa. Que é a cidade chamada Ajat. Ajat, que tem 300 habitantes, então 300 pessoas receberam pizzas, né, que estavam assistindo o jogo dele ali. Então o prefeito da comuna disse que ele teve essa iniciativa demonstrando o vínculo que ele ainda tem com as raízes dele. Então isso é muito legal, mostrou que ele ainda tá ali com vínculo com 300 pessoas. Mas aí o que é legal, Miriam, também que é bem interessante dizer, é que aqui nós somos 3 pessoas, né? O Patrick tem um grande vínculo com a gente e nunca pagou uma pizza. A gente tá falando aqui de 300 pessoas, tá? Nunca pagou nada. Agora a gente tá... Eu não tô entendendo que vocês estão me colocando nessa parede. Eu trouxe essa notícia só pra gente lembrar desse fator. Só isso. Só pra lembrar. Sexta-feira tem jogo do Brasil. Vai que. Vamos pensar nisso aí. Esperança, né? Haiti, se você não pagar pizza. Boa. Mas legal demais essa iniciativa, portanto, aí do... Como é que é? Do Lacroix, né? Do Lacroix, enfim. Pagou pizza para todos os moradores que assistirem aos jogos da seleção francesa lá em Ajá, sua cidade natal, que tem 300 habitantes. Então, 300 pizzas. Tá bom, né? Ajá pizza. Tá demais, hein? Tá demais. E é legal a gente dizer, né? Até o prefeito da comuna, né? Como é chamada lá a cidade, a iniciativa partiu do próprio jogador, né? Então, bem legal, né? Essas raízes dos jogadores na Copa do Mundo. Inclusive, Igor Thiago, que é lá da minha cidade, quiser pagar pizza pra gente, estamos aceitando. É mesmo, hein? O jogador da história, de cidade ocidental, ir pra uma Copa. É mesmo. Eu também acho. Abraço pra família dele, que de vez em quando acompanha a gente, espero que esteja ouvindo hoje. É isso. Vamos falar então de Iraque e Noruega. Como eu falei, agora já estamos em 50 minutos, né? De jogo. Então a gente tem 5 minutos aí do segundo tempo. 2-1 ainda para a Noruega. E uma curiosidade é que gol de Hussein nos Estados Unidos. E não é o Saddam Hussein, obviamente, mas é o Ayman Hussein. Mas que coisa, né? Um Hussein jogando nos Estados Unidos e fazendo gol nos Estados Unidos, inclusive, em território americano. Foi um dos jogadores, eu não sei quantos jogadores foram ao todo, mas ele foi um dos que passou mais de 7 horas sendo revistado, todo aquele trabalho, tudo que aconteceu, e fazendo um gol na jogada aérea contra a seleção mais alta da Copa. Que inclusive o jogador mais baixo tem 1,79, que é o meio campo, que eu esqueci o nome dele agora. Mas vou te falar, viu? O time do Iraque não é bobo não, hein? Não é bobo não. Não tem mais bobo no futebol. Não tem mais bobo no futebol. A zaga, me parece, o sistema ofensivo aqui da Noruega é bem frágil e tá explorando bastante, né? Não dá pra não fazer a piada. Tem que fazer. Eu sei que você vai falar. Estratégia aérea. Exatamente. Eu sabia que da seleção do Iraque e tá usando bastante essa estratégia aérea para fazer o gol. Não à toa, o gol do Hussein foi dessa forma. Já tem mensagem chegando, só pra gente dar a atualização, Rômulo Maia. Não, a atualização, meu querido. Calma, você tá muito nervoso. Vamos atualizar a classificação de cada grupo, pelo menos até agora, que eu acho que é importante. No grupo A, a gente tem o México e a Coreia do Sul com 3 pontos, a Tchequia, ou a República Tcheca, com a África do Sul, 0 pontos. Chechênia. No grupo B, aí tá tudo 1 ponto. A Suíça, Canadá, Catar, Bósnia e Herzegovina, todo mundo com 1 ponto, tá? No grupo C, a Escócia é a primeira colocada com 3 pontos, Marrocos e Brasil tem 1 ponto e o Haiti é o 4º colocado até o momento com 0 pontos. No grupo D, a gente tem Estados Unidos e Austrália, os dois com 3 pontos, a Turquia e o Paraguai, os dois com nenhum ponto. No grupo E, Alemanha e Costa do Marfim, 3 pontos cada um, Equador e Curaçao, 0 pontos. Desse grupo, pra mim,
sai ou sairia. A grande surpresa da Copa, eu aposto ainda no Equador para isso, mas foi mal realmente com Costa do Marfim. Mas eu concordo com você. Mas acho que ainda tem potencial. Sim, é a melhor geração e o Plata tem jogado até melhor no Equador do que no Flamengo, também não é muito difícil, né? Mas eu ainda acho que o Equador vai sofrer um pouco com essa parte do ataque. Porque o Valência, por mais que seja um bom jogador, não é mais aquele de Valência. Já passou Inclusive, a fase. eu acho que aquela bola que ele pra mim é um gol perdido, que ele chuta de esquerda, a bola até vai por cima. Mas o Equador foi bem. Foi o jogo que eu esperava, a Costa do Marfim acabou vencendo. Também é uma grande geração, Costa do Marfim também pode ser uma surpresa. Também. Grupo F, Suécia 3 pontos, Japão e Holanda 1 ponto cada um, Tunísia 0 pontos. Grupo G, Nova Zelândia, Irã, Bélgica e Egito, os 4 com 1 pontos. O mesmo cenário do grupo H. Uruguai, Arábia Saudita, Espanha e Cabo Verde, os 4 com 1 ponto apenas. Caiu Cabo Verde e a Espanha. Já pensou, amigo? Já pensou se passa Arábia e Cabo Verde? Enfim, é maravilhoso. No grupo I, França e Noruega, 3 pontos, pelo menos a Noruega até o momento. Iraque e Senegal, 0 pontos. Grupo J ainda não jogou e aí a gente espera os próximos jogos dos grupos J, K e L. E aí a grande expectativa são os jogos da Argentina, né, de hoje. Portugal e Colômbia também jogam mais pra frente, e Inglaterra e Croácia, e a gente vai ter aí a finalização da primeira, né, rodada da fase de grupos. Bom, agora sim, vamos falar aqui da... O que eu ia falar? Não sei. Não lembro também não, mas a gente tem mensagem. Você ajusta os ouvintes. Vamos lá. Por exemplo, temos aqui o Olavo. Bilac? Olavo. Foi o que eu tô imaginando, um excelente jornalista lá do Jornal de Brasília. Que tá Olavo, tamo junto. Desculpa a brincadeira, tamo junto. Bom, ele cumprimenta, boa noite, amigos. Na minha visão, França é favoritaça, seguida por Espanha e Argentina. Eu coloquei como vice a Espanha no meu... Eu coloquei a Argentina como uma decepção, acho que ela não passa das quartas, tá? Vamos ver hoje, hein? Argentina e Argélia. Mais um, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Aqui é Ademar. Fala, Ademar. Quem vai chegar nessa final, na minha opinião, é Portugal e França. E a favoritíssima ao título é França. A Argentina fica ali em terceiro lugar, o quarto. Boa. Eu acho que é um bom palpite. Boas expectativas, existe a grande chance de acontecer isso mesmo. Vamos lá, mais um. Boa noite, Patrick. Boa noite. Boa noite, bancada aí. Patrick, já coloquei 4x0 aí, viu? 4x0? Argentina? Quero ganhar esses 10 pontos aí. Valeu, Israel. Valeu, Israel. Obrigado pela sua participação. Ele mandou em texto também, Miriam? Mandou, já tá lá no bolo. Já mandei pro bolo. Boa. Bom demais. É Israel, é? Isso. Israel, Iraque, Irã. Israel não tá na Copa, não. Israel não tá na Copa, não. Mais um. Boa noite, Patrick. Boa noite. Boa noite. Cornetando. Não, menino. Esse negócio de cornetando aí é meio esquisito. Mas vamos lá. Isso. Cornetando. Eu quero dar uma palavra aqui rapidinho do Vozinha, né? Vozinha. Goleiro lá do Cabo Verde. Isso. Que com o nome de Josimar, do meu glorioso, mas ele adotou o nome de Vozinha por ter outro goleiro com o nome de Josimar. Isso. Parabéns pra ele pode tomar até 30 gols depois. Mas o que ele fez ontem, apesar que eu não assisti, mas a reportagem, lances, sensacional. Se eu fosse um técnico, algum dirigente da seleção brasileira, eu mandava um vídeo, um áudio, qualquer coisa, para os jogadores brasileiros dizer que tem que ter determinação. Não aquele cara chamado Rafinha, que se eu fosse presidente da CBF e fosse um presidente honesto, sério, que acho que a gente não tem também, eu desconvocaria ele na hora, porque ele quer estar diferente, ele pode ir. Ninguém precisa dele na seleção, não. A seleção tem muita gente boa, né? Que está aqui no Brasil de férias, outros estão assistindo então eu diria isso, mandaria esse vídeo para os jogadores da seleção, mas desconvocaria o tal do Rafinha, né? Porque ele acha que
por ter muito dinheiro e aquela coisa toda, não precisa de mais nada, né? Ele não apoia a seleção brasileira. Os caras deviam estar longe da seleção. Não só da agora não, é de muito tempo. Então é difícil torcer por uma seleção onde existe uma pessoa dessa aí. Rapaz, beleza? Falou, hein? Vamos que vamos. Caramba! Tamo junto. Bom, Zé Antônio, obrigado pela sua participação. Tem uma curiosidade, ele falou sobre o Josimar que deu o nome ao vozinho. Eu não achei aqui, mas teve um outro jogador que quase foi o nome dele, que o pai dele gostava também, enfim. E o próprio Josimar gravou um vídeo ontem convidando o vozinho pro aniversário dele. Então olha a gente aí. vai ter uma foto de vozinho e Josimar junto. Josimar e Josimar. Josimar, legal demais. De Josi. Inclusive, o jogo entre Argélia e Argentina e Argélia me lembra o nome de uma amiga minha, Angelina. Julie, meu Deus do céu. Não falei Julie, eu falei Angelina. Tá certo. Ele falou do Rafinha. Vamos comentar um pouquinho sobre isso rapidamente, Rômulo, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre a seleção brasileira. A gente vai falar sobre alguns testes que fez o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti. Não, baby. A gente tem que falar, concordando ou não. E vários testes fez o técnico da seleção brasileira. E aí pode mudar tudo, tá? Mas isso a gente fala no próximo bloco. Falando sobre o Rafinha especificamente. O próximo bloco também tem giro de notícias que vão mudar a sua vida. Com toda certeza. Meu Deus, não vejo a hora. Falando sobre o Rafinha especificamente, de fato não atua, não desempenha na seleção brasileira. Impressionante, né? Exatamente, acho que o Rafinha tá devendo muito ainda. É o jogador que a gente queria que funcionasse melhor, mas não tem funcionado. Inclusive nós vamos trazer uma curiosidade que o time que chegou a ser cogitado hoje não tem o Rafinha. Então a gente talvez vê o Ancelotti e tudo bem. Eu ainda fico um pouco pé atrás com essas mudanças no meio da Copa, mas é o necessário, não tem muito pra onde fugir. Eu acho que precisa fazer esses testes, inclusive o Rafinha, que já recusou a proposta bilionária, vai ter uma nova proposta da Al-Hilal após a Copa. Então o Al-Hilal, desculpa. Bilal joga no Marrocos. O Bilal joga no Marrocos, é outro jogador. E no Tocantinópolis também. Também? Inclusive já tivemos encontro de Bilal e Tobinho aqui no DF, mas depois que beleza. E nós temos um Culizo, hein? Tem o Culizo. Tem o Culizo na Copa, nós temos o Sakavara. Gente, Sugavara, na verdade, do Japão, Sugavara. Mas vai, continue. Não, mas é isso, eu acho que o Rafinha precisa desempenhar melhor, acho que ele precisa taticamente também funcionar melhor. E a gente tá todo mundo aí na expectativa, né? Acabou o Neymar e agora e o Endrick? O Endrick agora resolveu, né? E a gente vai falar sobre o Endrick no próximo bloco também. Mas ainda dá tempo, vamos ouvir mais uma rapaziadinha aí. Boa noite, Rádio Metrópole. Boa noite. Toda a bancada aí. Manuel aqui, Cidade Ocidental. Hoje vai dar empate. A Argentina vai ser a decepção do dia. Duvido não. Sobre os finalistas da Copa do Mundo aí. Vamos lá. Quem vai ganhar? Brasil. Brasil na veia. Queria, viu? França também vai ser a grande finalista. Seguido por Alemanha, tá? Espanha, Portugal, a Argentina, tudo cai. Esse aí tá torcendo e prevendo muitas zebras, né? Vamos lá, mais um. Olá, boa noite. Boa noite. É o Disseu, motorista de aplicativo. Fala, Disseu. Meu placar é 4-1 pra Argentina. E questão quem é os favoritos para a Copa, eu acho que por enquanto, dos jogos que já aconteceram, eu acho que a Alemanha, os Estados Unidos. Foi bem, Estados Unidos. E a França foram os times que melhores apresentaram o futebol. Então eu acho que é isso. Acho que esses três, por enquanto, estão sendo os favoritos. A gente tem que ver como é que vai estar o Pulisic, né? Ainda tem esse detalhe. Mas analisando aí essa primeira rodada, a gente já começa a ter um pouco mais de embasamento, né? Pra falar sobre favoritos de fato, né? Eu quero ver... Não de uma vez, mas aproveitando que a gente ainda tá no jogo. Tamo no jogo, estamos 2-1 Noruega. O Aymen Hussein, que fez o gol, até puxei aqui as histórias, ele teve o pai morto pela Al-Qaeda, que é todo aquele problema das guerras lá, enfim, que a gente não vai citar aqui. Teve o irmão sequestrado por eles também e a casa destruída. Então, assim, um cara que já passou por tudo. Ontem a gente trouxe a mensagem, né, na música, né? Então, sorria, uma hora a vida viva, vamos dizer assim, resumindo. Verdade. E aí tá aí ele realizando o seu sonho de jogar a primeira Copa e fazendo um gol aí na Noruega após
Ele que inclusive fez o gol que levou o Iraque ao Mundial após 30 anos, né? Então tem muita história aí. Boa, bom demais. Bom, 8 horas e 26 minutos, a gente vai ouvir mais um ouvinte. Vamos lá. Você vai acabar o tempo mesmo, esse cara conversando aí, Patrick, pelo amor de Deus. Mas fala muito, né, o Zé Antônio? Oh, meu Deus do céu, Zé Antônio Fux. Não, e ele mandou mais áudio. Mandou de novo? Não, Zé Antônio, aí, pô. Zé Antônio, não manda podcast. Deixa eu te falar, não tem condição. Você quer vir aqui na bancada? Toda quinta-feira o Bate-Papo Metrópolis traz um ouvinte, pô. Por favor, você fique à vontade. Escreve e manda aqui agora que eu já coloco o seu nome na lista, Zé Antônio. É, isso aí, tá isso aí. Zé Antônio. Ó, já a gente solta o áudio dele, então, tá 33. Já. Dessa vez tá 33 segundos. Ah, não, menos mal, ok. 33 tá segundos. Na fila, hein? 33 segundos. 33 segundos tá ok. Será que a gente consegue ligar pra um ouvinte ainda nesse primeiro bloco? Liga. Vamos tentar? Rapidíssimo? Tá. Vamos tentar rapidíssimo. Ô, Ministon. Você quer ligar? Liga. Pra qualquer um. Vamos lá, vamos tentar ligar então pra um ouvinte agora. Gente, rádio ao vivo é assim mesmo. A gente liga já pra saber se você quer participar então do nosso quiz que te meteu, que vale uma camisa exclusiva Box to Box. Pra você ganhar, você tem que responder o máximo de perguntas possível em 1 minuto. Em 1 minuto. Ontem nós tivemos a participação do Gabriel Brabo, como ele mesmo se autonomeou, né? E ele acertou 4 perguntas. Então, para você passar o Gabriel, você tem que acertar 5 perguntas. Você já tá na frente dele. E aí, mais do que 4, né? Já tá na frente. Aí você tem que ver até o final da semana, até quinta-feira. Prefere mais de 4 ou mais de 5? De perguntas. Há perguntas, não. Aí, quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Entendi. Né? A gente tá falando de perguntas ainda, né? Sim. Beleza. Mas vamos lá. E aí são perguntas relacionadas à Copa do Mundo, tá? História da Copa do Mundo. Enquanto Ministone se agacha no chão ali pra conversar com a pessoa. E aí pra não fazer barulho. Ei, Ministone, é bom demais rádio, hein? No próximo bloco, então, Rômulo, a gente vai falar sobre essas mudanças da seleção brasileira. Mas, já dá um spoilerzinho. Você gostou? Não muito. Não muito. Eu acho que é interessante a mudança. Acho que a gente precisava tentar, mas enfim. Eu não sei. Eu ainda tô muito com o pé atrás com essa seleção. Miriam, não quiseram, não é? Cara, olha, pra quem eu liguei, tá num restaurante. Não dá. Não ia te ouvir direito, nossa. Não, mas aí, pô, peraí, né? Tá jantando, tá ouvindo manda aqui. Eu quero aqui que eu vou ligar pra você. Pra você que tá ouvindo a gente. Não, pra você não, fica quieto. Desculpa. O recado é pra você que tá ouvindo. Bicha brava. Se tiver trabalhando, se for Uber, para o carro e manda aqui mensagem. Eu quero, que eu vou ligar agora pra você. Pelo amor de Deus. Pare o carro. A gente volta já, então, termina o primeiro tempo do Cornetada e a gente volta daqui a pouquinho. Olha a torcida da Noruega comemorando na remada norueguesa. Estavam fazendo isso na escada rolante hoje, inclusive. É mesmo? Maravilhoso. Maravilhoso, sensacional. Isso é Copa do Mundo, gente. A gente volta já. Ainda tá no ar? Let's go! Voltamos com Cornetada, 8 horas e 34 minutos, no momento em que Lionel Messi acaba de chegar ao Arrowhead Stadium, lá nos Estados Unidos. Arrowhead, não é isso? Arrowhead Stadium. Não, porque achei bonita. Beleza. Lá nos Estados Unidos. É impressionante, né? O DePaul tá sempre com ele. Lá. Aqui, ó. E a namorada do... É DePaul, né? DePaul. É o DePaul. A namorada... DePaul é a polícia. Não. A namorada do DePaul até disse recentemente que um tempo atrás ela teve que cuidar do DePaul, porque chegou em casa bêbado, né? É maravilhosa a história. E aí o DePaul falou, depois de cuidar, de fazer todo aquele cuidado, etc, dar banho, né? Tá bebaço mesmo. E aí o DePaul na cama já disse: muito obrigado, amor, eu te amo, Messi. Maravilhoso. Muito obrigado, amor, eu te amo, Messi. Falou pra namorada dele. Bom, vamos voltar com mais participações dos nossos ouvintes. A gente já fala de seleção brasileira, então. Boa noite, Rádio Metrópolis. Boa. Aqui é o Elton Souza do Riacho Fundo. Fala, Elton. Eu acho que hoje o jogo vai ser Argentina 2-0. 2-0? Pelo menos um gol do Messi. Pode ser. E pra mim, Alemanha e França, pra mim, serão os que vão chegar aí na final. Me coloca aí pra responder o que te meteu.
Me respeita, rapaz. Obrigado pela sua participação. Manda o seu palpite, né, de Argentina e Argélia. Manda em texto pra gente achar mais fácil depois. Calcanhoto, né? Palpite. Meu Jesus, essa é boa, essa música é boa. Gol do Brasil! Mas já acabou o fôlego? Sou a Luciana dessa Nova Norte. Boa! Obrigadinha, beijo. Obrigado pela sua... vendo certo programa de janela, né? Tudo bem. Valeu pela sua participação. É que a gente tá tendo aqui na Rádio Metrópolis, Rômulo Maia, o churrascão da Rádio Metrópolis, sim, que é um churrascão pra 20 comer. Muito bom. Exatamente. Que foi? É sério. Sério. O Rômulo ficou sem graça. Não, mas eu entendi. Mas é porque piada. É um churrasco. É um churrasco pra você e 20 pessoas, 20 amigos comer. Ele fala isso porque ele já foi no churrasco lá em casa e levou linguiça. E ainda tem churrasco, ainda tem cerveja. Ainda tem cerveja junto com o churrasco, hein? Então participe aí da nossa promoção do churrascão. Mande o seu grito de gol para o nosso Metrozap 82201041. Vamos lá. Quem mais mandou mensagem aí, Miriam? Então, o Fernando Neto. Primeiro, eu quero agradecer aqui porque ele está dizendo que bom tá ouvindo minha voz, que eu voltei, né? Boa. Obrigada muito bom. Pelo seu carinho, demais, viu, Fernando? Demais. Eu fico muito feliz de estar de volta também. A gente também e ele diz assim: imagina a cena: Irã ou Iraque ganhando a Copa e Donald Trump entregando a taça da Copa para um dos times. Gostei desse roteiro. Já pensou? Absolute cinema. Eu tenho certeza que o Trump vai desistir, mas gostei do cenário. Seria lindíssimo mesmo esse cenário. 82201041. Vamos começar a falar um pouquinho da seleção brasileira, Rômulo? Vamos, porque ainda tem muita coisa. Você quer começar com o giro? O que você acha melhor? Quer deixar a seleção pro final? A galera tá esperando. Exatamente. Tá bom. Então vamos pro giro. Vamos pro giro. Giro de notícias, giro da Copa com ele, Rômulo Maia. Agora eu com trilha. Raios! É isso aí, chegamos ao giro de notícias aqui no Cornetada. Bom, o craque Mbappé chegou a 14 gols em 15 jogos disputados na Copa do Mundo e agora é o terceiro maior artilheiro da competição em toda a história. Inclusive, tenho certeza que vai virar o primeiro com apenas 27 anos, muito jovem. Cornetada. Faltou treinar com a Miriam, mas vai. A gente tá pegando entrosamento. Tá pegando. Tá igual a seleção brasileira, o time tá começando a se conhecer, é assim mesmo. Olise, o ponta-direita de 24 anos, que inclusive jogou muito hoje no 3-1, poderia jogar por outras 3 seleções. Ele é nascido na Inglaterra, né? Poderia jogar pelo país de nascimento, mas também poderia jogar pela Argélia, porque sua mãe tem dupla nacionalidade, francesa e Angelina. E também poderia jogar pela Nigéria, já que o pai dele é nigeriano, e também pelo Haiti, que tem ascendência da família materna. Rapaz. Cornetada. O lateral direito neozelandês e sensação viral, Tim Payne, foi contratado pelo Olímpia. Já diria na academia, né, Miri? No Payne, no gain. Cornetada. O lateral direito livremente foi cortado da Inglaterra. Chalobah foi convocado em seu lugar. Nada de Trent Arnold, hein? E que livramento, hein? Cornetada. Cabo Verde teve mais posse de bola contra a Espanha do que o Arsenal teve contra o PSG na final da Liga dos Campeões. Os caras estavam literalmente possuídos. Cornetada. Lionel Messi vai fazer hoje o seu jogo de número 200 pela Argentina. É o alienígena com mais jogos na história, atrás de Wembanyama. Cornetada. Quem chamou? A última vez que a Copa do Mundo teve um dia com 4 empates foi em 58. Curiosamente também no dia 15 de junho. Suécia 0-0 com o País de Gales, Alemanha 2-2 com a Irlanda do Norte, Inglaterra 2-2 com a Áustria, Paraguai 3-3 com a Iugoslávia. São as únicas 2 vezes na história que isso aconteceu. Cornetada. Bélgica e Egito foi a única partida da fase de grupos da Copa do Mundo em que ambos os países tinham um campo de batalha onde Napoleão Bonaparte teve um país nomeado depois de um rio. Teve que ele comandou um exército. É muita informação. O Egito teve a Batalha das Pirâmides e a Bélgica teve o Waterloo. Cornetada. Agora sim, falando dos rios, a Arábia Saudita e o Uruguai foi a única partida da fase de grupos em que o maior país do mundo, sem o rio permanente, enfrentou um país nomeado depois de um rio. A Arábia Saudita não tem rios permanentes e o Uruguai recebeu seu nome através do rio Uruguai.
Cornetada. Iraque e Noruega é a única partida da fase de grupos da Copa do Mundo em que ambos os países possuem duas famílias linguísticas completamente diferentes como línguas oficiais. O Iraque tem o árabe e o curdo, a semítica e a indo-europeia. E a Noruega tem o norueguês e o sami, a indo-europeia e urálica. Cornetada. A Argentina e a Argélia é a única partida da fase de grupos entre o maior país de língua espanhola e o maior país de língua árabe do mundo. A Argentina, o país onde o espanhol é a língua dominante, e a Argélia, o país onde o árabe é a língua dominante. Cornetada. Chegamos ainda no nosso finalzinho já. O primeiro jogador negro a defender a seleção da França tinha origem em Senegal. Disputou a Copa do Mundo em 38 e ainda se tornou o primeiro treinador da história da seleção senegalesa após a sua independência. O nome dele é Raul Diagne. Cornetada. França e Senegal foi a única partida da fase de grupos em que ambos os países são cercados por países soberanos que têm acesso ao mar. A França envolve Mônaco e Senegal envolve a Gâmbia. Mônaco e Gâmbia, dois dos três únicos países cercados assim no mundo. Cornetada. E pra gente fechar essas notícias maravilhosas, geográficas e históricas, você sabe, hoje o Koundé fez uma falta. Sabe o que o juiz disse pra ele? Eu não faço nem ideia. Faltou treinar com a Miriam. Para, Koundé. A gente treinou, porém, né? Mas, ó, o sinal ele não. Eu vou te falar que o giro da Copa é muito bom porque usa a estratégia das músicas do sertanejo universitário. Que é pra repetir várias vezes a mesma coisa e não esquecer mais o cornetada. Vai vir cornetada. Bom demais. Esse foi o giro da Copa então com o Rômulo Maia. No momento que, 3-1, hein? A Noruega ampliou o placar, portanto, com Léo Skiri Østigard. Ele que fez o gol, então, Østigard fez o terceiro gol da Noruega sobre o Iraque. Eu já vi uma airfryer com esse nome. Østigard. Portanto, Iraque 1, Noruega 3. Vamos ouvir mais ouvintes, então, antes da gente falar, portanto, da seleção brasileira e os testes que Carlo Ancelotti vem tentando fazer e implementar na... Muito obrigado a muitos ouvintes que estão mandando mensagem, Patrick. Muito legal a participação de todos vocês. Continue. É isso. Rola a bola para a seleção Metrópolis. Solano Cabeção. É o goleiro que tocou para o Toninho Pop, o nosso Vovozinho, que tocou para Apagão. Que ficou maluco. Deu um chutão. Patrícia Martã. A manutenção do peito. Hein? Tocou para Estevam da Mata, que cruzou. Lucão de bicicleta. O goleiro defendeu. Soltou. E aí chegou o Thiago, resolve gol. Eita, olha aí, ó. Tá vendo? Da seleção Metrópolis. Gilson Antônio. Rádio Metrópolis. Tamo junto, galera. Valeu, Zé Antônio. Obrigado pela sua participação. Então vamos falar agora, então, da seleção brasileira, enquanto a Miriam Stone vai ligando para um dos participantes. Vamos dar informação primeiro, tá? Ancelotti observa a formação alternativa com Ryan e Luiz Henrique e sem Paquetá. Meu Deus. Ele aproveitou o treino fechado, né, para fazer alguns testes na equipe titular da seleção brasileira. Muito de olho, obviamente, no jogo de sexta-feira contra o Haiti, lá na Filadélfia. E a primeira observação em campo aponta para a possível volta do esquema, o 4-2-4, que ele tanto gosta, sem um meia de origem, né, no caso o Paquetá. E o ataque seria formado por Vini Júnior, Matheus Cunha, Ryan e Luiz Henrique. Posso só te fazer uma correção? Diga. Seria Matheus Cunha, Ryan, Vini Júnior e Luiz Henrique. Vini Júnior aberto, Luiz, Matheus Cunha e Ryan ali mais pelo meio. Isso. Na verdade, o Ryan fazendo um pouco do que a gente queria que o Rafinha fizesse, né? Poderia ser testado, inclusive, até esse time, talvez, com o Rafinha mudando de posicionamento, mas eu acho muito interessante testar o Ryan também. Perfeito. Vini Júnior, então, de um lado, Luiz Henrique, o Ryan, né? No caso. Não, eu acho que o Luiz Henrique vai ser aberto, né? O Luiz Henrique aberto e o Ryan mais pelo meio. E o Ryan pelo meio, junto com o Matheus Cunha. Ryan, esse que jogou como centroavante, né? Algumas vezes, inclusive, no Bournemouth e também no próprio Vasco. Foi bem. Mas é isso. Acho que a volta do 4-2-4 deve acontecer. Na defesa, a volta de Alexandro na esquerda e Danilo na direita. E o Bremer, zagueiro Bremer, fazendo a dupla de zaga com o Gabriel que não joga Magalhães. Não joga do Werder. Exato. E o Fabinho entrou no lugar do Casimiro, hein? Então, Fabinho,
e Bruno Guimarães, formando ali o meio de campo. Portanto, ficaria com Alisson, Alexandro, Bremer, Gabriel Magalhães e Danilo, Fabinho e Bruno Guimarães, com na frente, portanto, Vinícius Júnior, Luiz Henrique, Ryan e Matheus Cunha, os dois últimos mais enfiados no meio. O Matheus Cunha fazendo esse... Você prefere o Matheus Cunha enfiado no meio? Ô, rapaz, você não perde. Você deu a escada, a gente tem que fazer piada, né? O Matheus Cunha voltando um pouquinho mais, fazendo também esse meio de campo. Então, essas foram as mudanças, né, feitas pelo técnico Carlo Ancelotti. Eu até anotei pra gente poder falar, como você já citou, só não saiu o Vinícius Júnior do ataque do último jogo. Isso. No meio trocou o primeiro volante, na zaga trocou o Marquinhos pelo Bremer, inclusive, que eu confesso que eu até achei muito curioso isso. E nas laterais acabou trocando os dois laterais, né? Então várias mudanças, né, em relação ao time do jogo passado. Mostra que o Ancelotti parece, nem o Douglas Santos, que pra mim foi um dos melhores do Brasil, parece que ele não ficou muito feliz com ele, né? Pois é, e aí, Rômulo Maia, eu quero saber a sua opinião, o que você achou dessas mudanças possíveis, tá? A gente já viu que o Ancelotti, ele gosta de surpreender no geral, mas caso venha a se confirmar, o que você achou? Eu acho que são mudanças ali que vão literalmente voltar pro 4-2-4, que ele gosta bastante. Acho que o Matheus Cunha sim tinha que voltar, a gente falou um pouco disso no jogo passado, foi muito bem, entrou muito bem. O Luiz Henrique, eu acho que ele é melhor saindo do banco do que como titular, mas precisa mostrar, inclusive ele foi muito mal no jogo passado quando entrou. Ryan não teve a oportunidade de entrar, quem sabe seja uma chance dele mostrar trabalho. Eu não tiraria o Douglas da lateral esquerda de maneira nenhuma, jogou muito bem. É até um risco você colocar o Alexandre, porque o lado direito do Haiti é um lado que é veloz e que explora muitos espaços vazios que o lateral deixa, geralmente. Não acho que o Alexandre vai ficar ali como um marcador, acho que ele vai avançar um pouco mais e vai deixar o Danilo marcando um pouco mais. E o Haiti, geralmente, ele joga mais pelas costas no lateral esquerdo, como aconteceu muito contra a Escócia, né? Então, são algumas mudanças que eu quero, até pensando posicionalmente falando, pode até dar um certo problema contra o Haiti, né? E eu espero que a gente não tenha problemas contra o Haiti, que aí pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, o meu palpite, inclusive, para Brasil e Haiti é de 4-0 Brasil, e o Brasil tem que pensar no mínimo nesse placar, porque a gente tá falando do Haiti contra a pentacampeã mundial, né? A seleção brasileira. Então, com essa escalação, acho que o Brasil toma gol, tá? Rapaz, não brinca não. Eu particularmente não sou muito fã, tá, dessa escalação aí do Carlo Ancelotti, esse 4-2-4. Entretanto, você deve estar falando, mas cadê o Endrick? Cadê o Endrick? Cadê o Endrick? A gente precisa pensar um pouquinho em algumas coisas, tá? Primeiro que o Carlo Ancelotti prefere o 4-2-4. Isso já é, né? Notório. E dentro do 4-2-4, esses 4 da frente, né, os 4 avançados, você ter um jogador que joga um pouco mais pro meio, né, avançado mais pro meio, como é o Matheus Cunha, e eu sou um grande crítico do Matheus Cunha, mas ele é talvez o que mais se encaixa nessa formação de 4-2-4. Porque sem o Matheus Cunha, aí sim você tem 4 jogadores lá na frente que não retornam, que não fazem o meio e que fica ali de fato aquele buraco pela meiuca. Agora, inclusive a gente falava, né? A gente comentava no WhatsApp, né, Padre, quando a gente tava trocando conversa sobre a seleção, que o Casemiro foi o 4º jogador mais lento, né, de todos. Tô até vendo aqui a lista, é inacreditável como que foi mal o Casemiro, que é um homem tão de confiança, mas realmente foi muito mal. Casemiro, inclusive correndo, foi o 4º jogador que menos correu até aqui nessa primeira rodada. O jogador que menos correu até agora foi o Assim Madibo do Catar, que correu 24,8 km, o Casemiro correu 26,5 km, né? Então de velocidade máxima, né? O 4º mais lento da Copa, né? Da Copa. Não é só da seleção. Isso. É da Copa, é pior. Da Copa o só da seleção tava bom. Isso contando só jogadores de linha, obviamente que o goleiro não vai ter uma velocidade dessa. Lógico, nem o Alisson ter. Se o Alisson tivesse, a gente não tomaria o gol. Mas isso aí é passado, tá tudo bem. Então, assim, foram 329 jogadores até aqui contados, até o jogo anterior da Noruega. Da Noruega não dá pra contar ainda. Ainda não? Mas até o jogo antes da Noruega. Então o Casemiro, o 4º jogador mais lento da Copa. Isso é muito preocupante. Parabéns, viu, Casemiro? Parabéns.
E aí, em relação às mudanças que ele faz e os testes que ele vem implementando, né, no meio de uma grande competição como é a Copa do Mundo, competição do mundo. A maior competição do mundo, a gente foi muito crítico a isso, né? Eu até também sou crítico, mas eu quero tentar entender um pouquinho do que vem pensando o Carlo Ancelotti. E se você parar para pensar, no jogo contra Marrocos, foi nítido o quanto não deu certo e o quanto ele não gostou de certas atuações da seleção brasileira. Então, de alguma maneira, ele precisa enxergar alternativas dentro da própria seleção. E acho que mostra muito que ele não tem definido um lado direito, né, principalmente. Não, eu acho que ele não tem definido muita coisa na seleção, sinceramente. Com essa de mudança, né? Eu acho que na cabeça dele seria muito bom ter um Rafinha, muito bom ter um Matheus Cunha, muito bom ter um Alexandro, muito bom, mas no campo, e aí foi um dos pontos positivos que eu falei que tem o Carlo Ancelotti, o campo pra ele fala. O Carlo Ancelotti ouve o campo, ou seja, ele percebe quando o jogador não desempenha. Então o Ancelotti ele tá começando a tentar encontrar alternativas pro mau desempenho do Rafinha, pro mau desempenho, né, do Alexandre. Eu não duvido se o Neymar, do Casimiro. Do jeito que tá hoje em dia, se o Neymar tivesse podendo jogar já, eu acho que ele entraria já nesse time titular, tá? Eu acho que hoje... Talvez. Hoje eu acho que ele entraria talvez até no lugar que tá entrando o Ryan. E aproveitando, né, o Neymar hoje pela primeira vez ele foi a campo, ainda de tênis, ele ainda tranquilo e tal, mas o único gol que ele meteu, na verdade, foi fora de campo, né? Mais uma vez vai ser pai, quinto filho, a gente não pode deixar de falar isso. Há 9 meses atrás, né, ele meteu. Não, dá menos, porque ela tá grávida há 2 meses, né? Justo. Calma, vamos uns 2 meses atrás. Okay. Talvez foi mais de uma vez, mas enfim, isso aí não nasceu ainda, particular verdade. E o Neymar que teve até uma matéria hoje maravilhosa, falando 4 Copas, 4 filhos e 4 jogos, alguma coisa assim. E nenhum título. Agora, e nenhum título. Agora 5 filhos, né? Ganhou mais um. Exato. Coitado do Davi, que a pensão tá caindo cada vez menos. Davi Luca, tá demais. Nunca vi o patrimônio diminuir tanto, viu, Miriam, do que o Davi Luca, filho do Neymar. Você nunca viu? É porque ele teria 50%. Tá diluindo, né? Seria 50%, né, da mãe, 50% dele, só que 50% dele virou 10% agora, né? Então, saindo bastante patrimônio. Exato. O patrimônio dele já pode ser chamado de master. Bom, a gente falou um pouquinho sobre seleção brasileira. Vamos ouvir agora e fazer o nosso Kit Meteu já pra gente começar a pensar no encerramento do Corneta. Passa rápido. Vamos agora pro Kit Meteu, então. Começa agora o quiz mais maluco do rádio. Kit Meteu. Muito bem, vamos lá, vamos saber quem tá na linha com a gente. Alô, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite. Com Dirceu Paulinho, de Planaltino de Goiás. Dirceu, como é que você tá, Dirceu? Tudo bem, meu querido? Bacana, beleza. Bom demais. Você já conhece aqui o nosso quiz, o que te meteu? Sim. Beleza, que te meteu? Eu sou vascaíno. Vá, vascaíno. Tá feliz, não, que você vai? Você não sofreu, né, no jogo da seleção? Tá acostumado a sofrer, né? O coração já tá apertado desde sempre. Tá feliz com a chance do Ryan ser titular? Boa. Eu acho que eu até participei há uns dias atrás. Eu acredito que ele tinha que ser titular, ou ele ou o Hendrick, numa formação diferente do que tá tendo agora, né? Eu ainda colocaria o Neymar bem, colocaria o Neymar junto com o Ryan e tiraria o Matheus Cunha e o Rafinha. Olha aí, ó. Rapaz, eu quero saber de você sobre seleção brasileira. Expectativa, até onde a seleção chega? Eu acho que até as quartas eu acho que chega, tranquilo. Quartas de final, e perde pra quem, na sua opinião? Pode acontecer do Brasil e Argentina, acho que perde pra Argentina. Rapaz, pode ser, Brasil e Argentina numa quartas de final. Perder pra Argentina ia ser complicado. Ganhar da Argentina é melhor ainda. Ia ser complicado. Bom, vamos lá então, você tem 1 minuto, portanto, para responder o máximo de perguntas possível corretamente. E aí no final da semana a gente vai saber quem vai ser o grande vencedor dessa camisa exclusiva Box to Box. Para você que acompanha a gente em radio.metrópolis.com, eu mostro para você aqui o nosso cronômetro zerado. Mirinstone, coloque aquela baguncinha marota, aquele cronômetro legal. Tá nervoso, Dirceu? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Muito bem, a partir do momento que eu começar a falar, tá valendo. Qual seleção conquistou a Copa do Mundo de 2022? 2022, Argentina. Certo.
qual é a grande novidade em relação ao número de seleções participantes dessa Copa de 2026? Não entendi. Vou pular pro próximo. Quem é o maior artilheiro de todas as Copas? Keno. Não. Alemão. Não. Em qual Copa do Mundo foi introduzido o uso de cartões amarelo e vermelho? 56. Não. Quais são os 3 países que dividem a sede da Copa do Mundo desse ano? Estados Unidos, Canadá e México. Certo. Em qual edição da Copa do Mundo o árbitro de vídeo VAR foi utilizado pela primeira vez? 2022. Não. 2 seleções europeias ostentam 4 títulos mundiais. Quem? França e Itália. Não. Quem foi o capitão que levantou a taça do Penta? Cafu. Certo. O México se tornou o primeiro país da história 3 vezes. Quais foram os anos que ele participou? Pula. Quem é o jogador mais velho a entrar em campo em uma história de Copa? Ai, terminou. Eita lasqueira. Ô, produção, vocês colocaram umas perguntas aqui muito longas, hein? Complicado também, hein? Complicado também, hein? Eu vou reclamar com a nossa produção aqui, viu, Dirceu? O estagiário. Esse estagiário aqui eu vou te falar. Mas foram 3 perguntas. Algumas você errou de bobeira, hein, Dirceu? Vamos lá. Qual foi o artilheiro de todas as Copas? Você falou que era o alemão? O alemão, o Cano, não é Cano, é Klose, Miroslav Klose. Faltou dar um close, hein? Faltou. E quem venceu aqui, cadê? Você respondeu, cadê? Qual foi? O VAR foi utilizado pela primeira vez em 2018 na Rússia. Né? Quatro títulos mundiais, quem tem é a Alemanha e Itália. Mas enfim. Em cima do Brasil, sacanagem. Exatamente. Foram perguntas difíceis realmente. Dirceu, obrigado pela sua participação, viu? Tamo junto. Valeu, agradeço. Valeu. Rômulo Maia, vamos encerrando então o nosso Cornetada. A gente volta amanhã, hein? Amanhã tem de novo. Finalizando aqui, rapidamente, uma notícia interessante de Copa do Mundo, mas feminina. Jogadores que representaram a seleção brasileira feminina nas Copas de 88 e 91 vão receber R$500 mil do governo federal. Muito legal falar da valorização do futebol feminino também. E só pra gente encerrar, quando o Messi pisar em campo hoje, será o jogador com mais Copas do Mundo da história. Essa eu tirei do giro pra não ficar muito grande, mas passando aqui no final, 6ª Copa do Messi. O homem é um alienígena, o homem é um monstro. É isso, 10 horas da noite então, Argentina e Argélia, só passando rapidamente amanhã, a gente tem 1 da manhã, Áustria e Jordânia, 2 da tarde, Portugal e Congo, 5 da tarde, Inglaterra e Croácia, 8 da noite, Gana e Panamá, 11 da noite, Uzbequistão e Colômbia. É o dia com mais jogos da Copa do Mundo 2026. A gente volta amanhã com Cornetada aqui na 104.1 FM. Muito obrigado pela sua participação. Lia, minha filha, tradição é tradição. Um beijo, te amo. Rádio Metrópolis 104.1